Salve, salve, meus irmãos! Se você que está assistindo esse vídeo agora, está aí me ouvindo, você é alguém que é novo convertido ou caminha há pouco tempo com Jesus, você ama Jesus, você está sedento por Ele, mas você tem medo de que um dia essa chama se apague, tem medo de perder o primeiro amor, essa palavra é para você. Ou se você já caminha com Deus há tanto tempo e você sente que você já perdeu esse primeiro amor, você já está longe dele há muito tempo, essa palavra também é para você. Eu tenho uma palavra do céu para a sua vida. Então vamos lá. Mas antes de ir direto ao ponto, eu queria te contar uma história muito breve para você entender como é que Deus trouxe essa palavra de voltar ao primeiro amor. No último final de semana foi o Dia dos Pais, né? E eu fui ali visitar os meus pais em outra cidade. Eles moram na cidade, mas muito próximo a uma chácara. E eu costumava, no início da minha caminhada com Deus, lá em 2014, sabe, cheio do primeiro amor, de sede, de fome, de vontade de buscar a Deus, eu costumava muito ir todos os dias nessa chácara. Fazer o quê? No meio do mato, sem ninguém. Orar, pescar, brincar, orar, buscar a presença de Deus, sabe? E ali naquele lugar, sem aplausos, sem palco, sem uma audiência, sem qualquer homem ou pessoa que pudesse me ver, qualquer tipo de recompensa humana, somente eu, no secreto, como a palavra diz, e a presença de Deus, ali eu busquei o Senhor intensamente por muito tempo. Ali eu venci tantas guerras espirituais, tantos pecados, recebi tantas coisas de Deus também, como muitas experiências particulares com Ele, sabedoria que eu recebi, dons, talentos e coisas que eu colho até hoje, até porque o secreto que você vive é a base para aquilo que o Senhor vai manifestar em público. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas depois de 12 anos basicamente, eu voltei para aquele lugar nesse Dia dos Pais e passando ali de forma despretensiosa, eu estava orando e eu passei ali de forma despretensiosa e caiu a minha ficha. Eu me vi há 12 anos atrás naquele lugar. Meu coração apertou, eu confesso para você. O Espírito Santo me incomodou de certa forma a trazer essa palavra. Meu coração apertou, me deu um nó na garganta, uma saudade, sabe do que? Eu olhei e eu falei, eu era muito mais imaturo. Eu era tão despreparado naquela época, eu talvez não tinha perspectiva de muita coisa na minha vida, né? Os anos se passaram, hoje eu tô com um trabalho muito bom, uma família muito boa, casei, um ministério na igreja, liderança, isso, aquilo, meu trabalho fora, tantas coisas boas. Mas será que eu amo Jesus da mesma forma? Será que vale a pena todas as coisas, sabe, afogarem ou matarem aquele amor por Jesus que eu tinha? Aquela fidelidade, aquela dependência, aquela fome, aquela sede? Será que eu tenho aquele mesmo coração? E ali o Espírito Santo falou comigo, você precisa voltar a praticar as primeiras obras. Talvez essa seja uma mensagem para você, que precisa voltar a acessar aquele lugar que o Senhor nunca desejou que você saísse. Ou talvez você ainda está nesse lugar, e essa é uma palavra de Deus para que você jamais venha sair dele. Mas dito isso, vamos lá, eu quero trazer para você aqui 4 passos, de forma bem básica e prática, como você pode nunca deixar essa chama se apagar, ou como você pode até mesmo voltar ao primeiro amor. O primeiro deles, eu quero que você entenda, o primeiro passo é entender a raiz desse medo. Esse medo ele pode ter duas naturezas, ele pode ter uma natureza espiritual, né? É uma luta espiritual, é o diabo tentando te amedrontar, você não vai conseguir, você é assim hoje, você sente isso hoje, mas você não vai conseguir sustentar esse amor por Jesus ao longo de muito tempo. Isso na verdade você vence como? Resistindo. A palavra de Deus ensina o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É você resistir ao diabo, confrontá-lo com a verdade, com aquilo que você crê e você crê na palavra. Mas a segunda natureza desse medo, para você entender melhor, pode ser um medo até bíblico. Um medo que tem fundamento. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. A palavra de Deus mostra a igreja inteira que teve o seu amor esfriado, como a igreja de Éfeso. Homens e mulheres que começaram bem e terminaram mal, longe da presença de Deus. Mas entenda a raiz desse medo. E nós vamos agora para o segundo passo. Como é que você vence? O segundo passo é: creia na palavra, mas faça a sua parte. Como assim, Jackson? Tem pessoas que creem na palavra e não fazem a parte que cabe a eles e não a Deus. Ou vice-versa. Crer na palavra. O que a palavra diz? Primeiro ponto, que Deus te deu o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã.
se o Espírito Santo de Deus habita em você. Quando Jesus sobe aos céus, ele diz: vocês não ficarão órfãos, eu vou deixar para vocês o Espírito Santo. Ele será conselheiro, ele será amigo, ele será ajudador, ele será presente na vida de vocês em todo o tempo. Então, o Espírito Santo, ele está ali em toda e qualquer batalha que você enfrentar. Você não precisa enfrentar sozinho. O Espírito Santo está ali derramando o amor de Deus sobre o seu coração, trazendo avivamento. O que mais que a palavra de Deus diz? Maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. Logo, o mundo não pode afogar o amor de Jesus dentro de você. O que mais que a palavra diz? Eu estou com você até a consumação dos séculos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então creia na palavra e assim você vencerá todo medo. Outra coisa, faça a sua parte. Qual é a sua parte? São as práticas espirituais. Tem pessoas que creem na palavra, mas não ora, não jejua, não adora, não tem comunhão com a igreja, não gasta tempo lendo as escrituras. É óbvio que o amor por Jesus vai ser minguado. Ele vai morrer. Você vai entrar num estado de uma frieza, de uma mornidão, de uma indiferença espiritual por consequência da falta de alimento espiritual. Então, essas ferramentas que Deus deu são alimentos para a alma. Mas eu não tenho vontade de orar. Mas eu estou desanimado, É encarar as práticas espirituais como uma questão de sobrevivência, não como uma questão sentimental, como um mandamento. Sabe o que a palavra de Deus diz? Eu te busco ansiosamente, ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Primeiro vem a busca, depois a sede nasce. Quando você busca, ora, jejua, lê a palavra, tem comunhão com o corpo de Cristo, adora a Deus, avivamentos acontecem. As lágrimas vêm, o quebrantamento vem, você jamais vai ser a mesma pessoa. Então, creia na palavra, mas faça também a sua parte. Agora, eu tenho um recado para aqueles que perderam o primeiro amor. Jackson, mas eu creio na palavra, eu entendo que eu posso praticar, mas eu já perdi o primeiro amor, eu já estou tão longe, eu já estou tão frio, eu estou tão indiferente, eu estou até preso em pecados, em situações que antes eu não admitiria. Tudo bem, agora eu quero dizer para você que Deus tem um plano, até para aqueles que saíram do plano. Deus nunca perde o controle e o desejo dele sempre vai ser restaurar, sempre vai ser te trazer de volta. Quando um vaso cai, o oleiro não joga esse vaso fora, ele junta os cacos, ele molda, ele faz um vaso novo. Você é um vaso nas mãos dele. Davi perdeu esse primeiro amor, adulterou, matou, ficou longe da presença e foi restaurado. Pedro abandonou depois de negar Jesus, voltou a pescar, foi restaurado. O desejo de Deus é restaurar você, meu irmão. Mas o diabo quer prender você no passado, não dá mais tempo, não tem como, mas eu posso até voltar, não vai ser a mesma coisa, meu querido, a glória da última casa será maior do que a primeira. Sim, Deus pode até restituir os anos que você perdeu, o desejo dele sempre vai ser restaurar. Então creia nessa palavra. Mas agora vai o quarto e último ponto, que cabe a você. A igreja de Éfeso, em Apocalipse capítulo 2, ela é acusada, por Jesus de ter abandonado o primeiro amor. E sabe o que Deus traz para essa igreja? Não é só o apontamento, olha, você abandonou o primeiro amor, você não é mais a mesma pessoa. Deus não me repreendeu lá naquela experiência que eu te contei para me acusar apenas. Ele sempre traz a solução. Ele diz assim em Apocalipse 2, arrependa-te agora, volta a praticar as primeiras obras. Isso é uma receita. Deus está dizendo para você que se você se arrepender, o arrependimento move o coração de Deus. Deus se agrada de um coração contrito, quebrantado. Se você se arrepender de todo o teu coração, não importa quão longe você esteja ou há quanto tempo você esteja longe da presença de Deus, Ele é poderoso para te restaurar. E volta a praticar as primeiras obras. Quais eram as primeiras obras? Jackson, no começo da minha conversão eu orava, jejuava, eu ia para a igreja, eu não faltava, eu não dava desculpa, eu adorava Deus, eu lia a palavra, eu jejuava, tudo isso era inegociável. Então volta a praticar essas obras. Primeiro, se arrependa. Segundo, volta a praticar essas obras. Mas eu não estou sentindo nada. Mas você está cumprindo um princípio. E quando você cumpre a tua parte, a parte de Deus, você não precisa se preocupar, porque Ele é fiel para cumprir a palavra. Eu creio que eu vou ver a sua vida restaurada, transformada e novamente avivada. A glória da última casa, ela será maior do que a primeira. Então creia nessa palavra e eu espero que ela tenha abençoado o seu coração. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa um comentário aqui. Se você precisa de oração,
para qualquer motivo, deixa aqui, nós vamos orar pela sua vida e um grande abraço.